Olá, bom dia, aqui é Fabiana, professora de Ciências, Centro Educacional Cauê. E aí, como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Estão fazendo a atividade que eu pedi para vocês estar fazendo no capítulo 3, onde fala sobre genética? Heterozigoto, homozigoto, recessivo, normal, só é o que vai estar falando lá nessas questões que eu mandei para pedir para vocês responder, tá certo? É só de marcar X, só a primeira página que é de perguntas abertas, mas também não é difícil. Vocês vai estar associando, assim, 50%, 100%, vai respondendo aí, tá certo? Se Azinho, Azão, é 50%, 3%, alguma coisa assim, tá certo? 25%, como eu falei no vídeo, naquela aula para vocês, tá certo? Não é difícil. Vão tentando responder que numa outra aula, no início da aula, eu vou estar respondendo junto com vocês. Mas assim que eu vou estar fazendo essa correção, eu comunico para vocês. Olha, gente, é página tal, é do capítulo tal, tá certo? Não se preocupe, que vai dar tudo certo, tá bom? Mas mesmo assim vão respondendo. E também minhas atividades, eu tanto estou deixando agora no vídeo, como vou deixar também em forma de anexo, tá certo? Tá ficando mais fácil para vocês. Hoje vamos estar dando início ao capítulo 4, onde fala sobre os seres vivos. Aqui, ó, na página 708. Os seres vivos é o estudo da evolução. É como se forma os seres vivos, tá certo? A gente vai ver como se forma os seres vivos. Aqui logo no início está falando assim, nos primeiro capítulo vimos como se deu formação do universo, né? E do nosso planeta há cerca de 4,6 bilhões de anos. A Terra possuía uma aparência bastante distinta, de qual tem hoje. Voltando aqui, há cerca de 4,6 bilhões de anos, não é como agora, né? Isso, gente. E também, assim, ao chegar a ter conhecimento, ao chegar aos primeiros seres vivos. Quem foi os primeiros seres vivos a chegar? Foi esse daqui de baixo, o eucarionte e o procarionte. Por quê? Porque a célula procarionte, ela é de bactéria, não é isso, gente? E a célula procarionte, ela é de protozoário. A gente vai ver falando sobre essas células mais lá na frente do nosso livro, um pouquinho mais à frente de cada uma delas, tá certo? Mas como a gente está identificando e sabendo quem foi os primeiros seres vivos, foi esse aí, o procarionte e o eucarionte, que um é bactéria e o outro é protozoário. Tá dando para entender, gente, até aqui? Eu coloquei alguns tópicos aqui no quadro para vocês. Aqui no livro tá falando, a mesma coisa que eu vou estar falando para vocês, aqui no livro tem, vocês vão acompanhando, tá certo? Eu só coloquei alguns tópicos aqui para estar mostrando para vocês, tá certo? Vamos lá? É como eu coloquei, como se formam os seres vivos. A mesma coisa que tem no livro. Reprodução. O que é reprodução? Reprodução é quando dá continuidade à sua espécie. O que é que dá continuidade à sua espécie? Porque se tem uma bactéria, né, esse procarionte e essa procarionte e eucarionte, elas chegaram há cerca de 4,6 bilhões de anos, aí o que aconteceu? Elas chegaram, aí a existência dela, aí foi mais se produzindo, vamos dizer assim, como se fosse uma família. Tem o pai e a mãe, né? Aí vai vindo mais pessoas, vai vindo os filhos, depois dos filhos, os netos, mesmo assim, estão fazendo só uma comparação, entendeu? Dos seres vivos. Mesmo assim, aconteceu com essas células, elas foram se multiplicando. Entenderam?
Evolução. O que é evolução? Evolução é quando a população de seres vivos passa de uma geração para outra. Como eu acabei de falar para vocês, elas vão se multiplicando. Acontece de uma geração para vir outras gerações das mesmas células ou talvez de outras, tá certo? Metabolismo. Metabolismo é um conjunto de transformação que é um conjunto assim, se torna um conjunto de transformação que vai se transformando as células, tá certo? As células são unidades estruturais, funciona dos organismos vivos. Elas são organismos vivos. Não é isso, gente? Por isso que deu a origem aos seres vivos, como tá falando aqui no nosso livro. Pode estar dando uma olhadinha aí. Aqui em cima foi há cerca de 4,6 bilhões de anos. Já aqui embaixo, aqui onde tá falando, deixa eu ver, só dar uma olhadinha. E há cerca de 3,5 bilhões de anos também. Tá vendo? Aqui no nosso livro, aqui embaixo. Aconteceu os procariontes e os eucariontes. E o material? O material é um conjunto completo dos genes de uma espécie chamada genoma. Tá certo, gente? Até aí, deu para entender o que é quando os seres vivos chegaram, como eles se multiplicaram. Deu para entender até aqui, onde está falando sobre os seres vivos? Agora vamos ver sobre os seres vivos, né? Agora vamos ver aqui ó, a evolução, onde está falando sobre os fósseis. Eu vou estar colocando algumas anotações aqui para vocês, para estar mostrando para vocês e falando sobre os fósseis, tá certo? Aqui, lembrando a vocês, antes de nós ir para a parte dos fósseis, o primeiro seres vivos que chegaram, como eu falei para vocês, eu acho que eu tinha esquecido, mas agora eu lembrei. Os primeiros foram as bactérias, as águas e os micro-organismos. Isso há cerca de 3,5 bilhões de anos. Eu acho que eu falei isso, não falei para vocês? Eles foram primeiro, mas como deu início o procarionte e o eucarionte, que um é bactéria e o outro é protozoário, como eu falei para vocês, tá certo? Gente, deu para entender? Fala para mim, por favor, deu para entender? Se não deu para entender sobre os seres vivos e como eles se formam, como eu coloquei aqui no quadro, a sua multiplicação, suas células, sua reprodução, deu para entender? Se não deu, pode deixar um comentário, tá certo? Para mim. Vamos conhecer um pouco da história dos procariontes e os eucariontes, antes de ir para os fósseis, como eu coloquei aqui no quadro para vocês. Olha aqui. A célula eucarionte, ela, como eu falei para vocês, tem bactérias, não é isso? Elas são de bactérias. As células eucariontes tem protozoário, como eu falei para vocês. Uma tem bactéria, a outra tem protozoário. Quando alguém perguntar para vocês, a célula procarionte, ela tem o quê? Ela tem bactéria. E a célula eucarionte, ela tem o quê? Protozoário. É isso? Os procariontes são organismos musculares pertencentes aos domínios das bactérias, como eu falei para vocês. As células eucariontes são encontradas em protozoários, águas, fungos, animais e plantas, tá certo, pessoal? Deu para vocês entenderem bem direitinho aonde cada uma delas nós podemos encontrar. E também as células procariontes, ela tem o que também? Ela tem núcleo, ela assim... As células procarionte são muito maiores que as células eucarionte e apresentam núcleo.
ela apresenta núcleo. A outra já não apresenta núcleo, não é isso, gente? E a procariontes são encontradas apenas só em bactérias. Pode olhar aqui no livro de vocês, tá certo? Eu estou adiantando aqui sobre as procariontes e as eucariontes, a gente vai ver isso aí mais adiante. Mas eu já estou adiantando para vocês aqui na página 71, porque assim, já que falamos e elas foram os primeiros seres vivos há bilhões de anos, aí eu aproveitei e fui falar logo delas para vocês, como eu estou falando agora. Uma tem bactéria, a outra tem uma tem bactéria, a outra tem protozoário, uma tem a procarionte tem núcleo, a eucarionte já não tem núcleo, e como eu coloquei aqui no quadro para vocês, ela tem fungos, ela pertence aos fungos, animais e às plantas, não é isso? E já a procarionte não, é o contrário. O domínio dela é mais com as bactérias, tá certo, gente? Deu para vocês entender? É bem assim, você pensando direitinho, não vou entender. Mas dá para vocês entender bem direitinho o que está falando sobre procarionte, eucarionte. E elas foram os primeiros seres vivos a ser encontrado há bilhões de anos. Uma há cerca de 4,5 bilhões de anos, outra cerca de 3, toda vez eu esqueço, de 3, deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro. Uma há cerca de 4,6 bilhões de anos, outra há cerca de 4,6 bilhões de anos também, tá certo? Foram os primeiros seres vivos e foi os primeiros seres vivos, tais como as bactérias, águas, micro-organismo. E é isso aí, gente. O que eu tenho para falar para vocês sobre o eucarionte, o procarionte. Mas mais adiante a gente vai ver falando sobre elas, porque no nosso livro tem ainda, tá certo? Dei só uma iniciada, porque no capítulo tá falando sobre elas. Vamos tá vendo agora sobre os fósseis, tá certo? Onde está falando sobre os fósseis. Na página 69. Pega aí o livro na página 69, onde a gente vai estar acompanhando, onde tem uma imagem que é mais ou menos como se fosse de um dinossauro, tá certo? Gente, vamos ver agora aqui, no nosso livro, na página, eu sempre vamos acompanhando o livro, tá certo? Eu coloco alguns tópicos no quadro, mas também tem que ir acompanhando o livro, tá bom? Aqui na página 69, onde eu vou estar mostrando para vocês agora. Aqui, ó, tá vendo? O que é evolução? Onde você está vendo aqui embaixo, essa imagem, onde tem uma pegada de um fóssil, tá certo? Em uma rocha. E outro também, do outro lado. Isso deve ser de um dinossauro. Eu acho que seja de um dinossauro. Como eu vou estar lendo aqui um trechinho para vocês, logo em seguida eu vou estar mostrando os tópicos para vocês no quadro, tá certo? Aqui, como você está falando, de acordo com as explicações dos cientistas, a evolução consiste em um processo de transformação e adaptações que o próprio ser vivo, fósseis, e fim de melhor se adequar ao meio ambiente. Podemos observar tais transformações nas evidências dos vestígios, tá certo? Aí os fósseis, aqui abaixo, tá bom, gente? Vamos dar uma olhada aqui no nosso quadro, aqui, o que é evolução? Os fósseis são restos ou vestígios são vestígios de animais, de plantas. Aí o que acontece? Que as pessoas faziam antes e eu acho que faz agora também, agora no presente. Como se fosse, assim, vamos dizer, uma pegada na areia. Vamos fazer diversas comparações. Uma pegada na areia, um carimbo. Quando a gente pega um carimbo e carimba uma folha, qualquer coisa, a gente pega um carimbo e está carimbando. Aí aquilo ali não fica aquela ali, a sua marca, a sua pegada. Do jeito que está no carimbo lá, vai ficar aqui.
Mesmo assim, aconteceu com os fósseis. Assim que as plantas ou os animais faleciam, morriam, o que acontecia? Eles faziam suas pegadas como se fosse um carimbo nas rochas, tá certo? Vamos dizer, nas rochas, nas pedras, para ficar lá por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos, para aquilo ali se transformar uma coisa histórica. Como, vou dar só um exemplo, tá certo, gente? Como, não sei se vocês já ouviram falar, na Pedra do Ingá, logo aqui próximo de João Pessoa, fica uns quilômetros. Lá tem umas pedras, eu já fui até lá, quando eu precisei ir até lá, eu fui até lá, fazer uma visita. Lá tem umas pedras, tipo assim, é um museu, não é muito grande, mas é um museu pequeno. Lá tem umas pedras, que lá tem umas pegadas, tipo essas que a gente tá vendo aqui no nosso livro, dos dinossauros. Passou por lá, alguém fez aquilo ali e ficou parecido com um dinossauro. Também tem resto de vestígios de dinossauro, também tem lá. Você indo até lá, você vai ver e tá comprovando o que eu estou falando aqui para vocês. O que tem aqui no livro, tem lá na Pedra do Ingá. Tem pegadas e tem também resto de vestígios de animais de dinossauro. Tá certo? Voltando para o quadro. Fósseis são restos ou vestígios preservados de animais e plantas ou outros seres vivos em rochas como moldes, como eu acabei de falar para vocês, vão estar modelados lá nas rochas, tipo um carimbo, como eu acabei de falar para vocês. Eles pegam e fazem lá a sua moldura e fica bem lindo, eu acho lindo. O seu molde do corpo ou parte deste rastro de pegadas, como eu acabei de falar para vocês. É como se fosse um carimbo, uma pegada. Eles vão lá nas rochas e colocam aquilo ali. Para vai ficar, tipo assim, coloca no museu, coloca em, vamos dizer assim, no shopping não, né? Coloca em algum lugar que nós podemos estar indo, estar visitando, estar vendo aquilo ali, porque é lindo, né? Com o passar do tempo, há milhões de anos que aconteceu e hoje nós está podendo vivenciando, tá vendo isso aí, tá certo? Aí aqui, a totalidade dos fósseis é sua colocação nas formações das rochas, camada sedimentar, é conhecida como registro fósseis, tá certo? Porque ela fica lá assim, na frente da rocha, né? Como aqui tá no livro. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui, isso aqui é uma rocha, uma pedra, vamos dizer. Aí aqui está modelado vamos dizer assim, um resto de vestígio, né? Não tá dizendo um animal, mas aqui pode ser um dinossauro. E aqui tá mostrando, aqui do lado já tem outro também, tá vendo? Numa pedra. Aqui vamos dizer se fosse a perninha, o corpo, a cabeça e seu bico para cima. Tá vendo aí? Eles são as pessoas, os historiadores, né, faz essas modelagens para tá aquela comemoração, lembrando daquele tempo que existia, tá certo, pessoal? Deu para vocês entender o que é resto de fósseis? São de plantas, de animais, e as pessoas pegam e modelado numa rocha, pedra, seja lá o que for, modelam lá, tá certo? É isso aí o que são fósseis. São restos de animais e plantas. Deu para vocês entender um pouco dos fósseis? Como eu falei para vocês, se um dia, quando voltarmos, né? Um dia, quando voltarmos às nossas aulas presenciais, poderíamos estar visitando, não é isso? Um museu para estar vendo e comprovando como é formado como vamos dizer, esse fósseis, dessas rochas. Porque tem lá desenhado, né? E também tem seus próprios restos de fósseis de animais. Como eu falei para vocês, lá na Pedra do Ingá tem dois ou três que eu cheguei a lá presenciar. Tá certo, gente? Deu para vocês entenderem até aqui sobre os fósseis e os restos de animais e plantas.
que são colocados em rochas. Eu vou estar deixando uma atividade para vocês aqui, referente ao que eu acabei de falar para vocês aqui agora, sobre os seres vivos, tá certo? Vou deixar aqui no finalzinho do vídeo e vou deixar também em forma de anexo, tá certo? Se vocês, por acaso, não conseguir pegar a atividade, me falem, tá certo? Me falem que eu vou estar enviando de outra forma para vocês. Mas eu vou estar colocando aqui bem no finalzinho do vídeo. Vou estar colocando. Vai estar assim, número 1, tá certo? Número 2 e número 3. Não vai estar um abaixo do outro, não. Vai estar uma imagem, tá certo? Número 1 é vocês dão pausa no vídeo e vai lá e faz no caderno, tá certo? Entenderam como é para fazer? Dá uma pausazinha no vídeo. Aí, número 1. Depois, número 2 e número 3. Entendido? Pois tá, pessoal, nossa aula fica por aqui. Um abraço em cada um de vocês, tanto na turma da manhã quanto na turma da tarde, tá certo? E qualquer dúvida, pode me procurar. Vou estar aqui aguardando vocês para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Manda um áudio, manda um vídeo, mande em forma de anexo, pode mandar, me procurar, tá ok? Até mais, até a próxima aula.